Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, sou aqui do Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou aqui a convite da minha amiga Evaline Lima para fazer mais uma palestra online para o Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar fazendo palestras aqui para vocês. Espero que vocês tenham uma noite abençoada, com muita luz e muita paz em suas vidas, em seus lares, onde quer que vocês estejam assistindo aqui essa gravação. Quem estiver assistindo agora no momento em que a palestra está indo ao ar, que seus lares sejam inundados com as bênçãos de Deus e de Jesus. A gente vai fazer então a nossa prece de abertura para começarmos aqui a palestra da noite de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que acompanham e iluminam esse trabalho do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti, que todos aqueles que estiverem nos assistindo recebam esse amparo e essas bênçãos tão necessárias para o nosso dia a dia, abençoando os nossos animaizinhos, abençoando a todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, que todos recebam o auxílio e o amparo do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar na noite de hoje é Evoluindo Juntos. Achei um tema muito interessante, até já fiz essa palestra no nosso Centro Espírita, no Jefa Sorocaba. Até para a gente refletir, sobre como estamos caminhando, ao lado dos nossos irmãos animais. A gente acha que às vezes nós estamos num patamar acima deles, e realmente estamos, mas nós estamos evoluindo lado a lado. A convivência com os nossos irmãos animais é de suma importância para a nossa evolução e para a evolução deles também. Porque é uma troca. Eu sempre costumo dizer que existe uma troca entre nós, humanos, e os nossos irmãozinhos animais. Às vezes até me questiono, será que eles realmente estão tão abaixo da gente como a gente pensa? Porque eles têm tanto a nos ensinar, entre outras coisas, o amor incondicional, o perdão, aquele 70 vezes 7 que a gente vê na Bíblia. Os animais eles não têm essas questões, Os animais eles conseguem já perdoar e amar com uma facilidade imensa. E nós humanos, que somos os seres mais evoluídos, ou dito mais evoluídos, nós temos uma dificuldade imensa de amar e de perdoar, por exemplo, entre outras coisas. Então por isso que eu digo que essa convivência com os nossos irmãozinhos menores ela é de suma importância para a nossa evolução. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, esse trecho aqui do Livro dos Espíritos, que em várias outras palestras a gente já usou, eu já usei, a Evaline já usou, e é de suma importância nós entendemos essa passagem aqui, a questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Então, lógico, é só uma parte da resposta da questão 540, ela é um pouquinho mais longa, mas o que eu chamo a atenção para todos aqui é essa espiral evolutiva que a gente vê aqui no slide, porque nós estamos participando dessa espiral, nós estamos, já passamos por outros reinos, já estivemos em outras fases evolutivas, e nós ainda temos muita coisa ainda para evoluir. Muita coisa mesmo, para chegarmos a essa condição de arcanjo, para chegarmos a essa condição de espírito mais evoluído, ainda creio que serão mais algumas encarnações, algumas centenas de encarnações. E aí eu fico me questionando também, será que nós atingiremos a fase de angelitude antes dos animaizinhos, antes dos nossos irmãozinhos menores atingirem a fase de humanidade, por exemplo? Não tenho essa resposta. Talvez um dia a gente consiga obter uma resposta contundente, uma resposta segura a respeito dessa questão. Mas enquanto isso, enquanto nós não temos essa resposta pronta, o mais importante é entendermos que estamos todos juntos caminhando. Mesmo os nossos irmãos mais evoluídos, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, aqueles que estão conosco, nos ajudando nessa nossa encarnação, eles já estiveram também na nossa condição, eles já estiveram também em fases anteriores. Por isso que Kardec deixou essa resposta muito clara, a questão 540 é muito clara nesse sentido. Então, o que não faz sentido, na verdade, é alguns companheiros espíritas, alguns coleguinhas espíritas, como eu costumo dizer, e a Ivani adorou esse termo,
ainda não entenderem que os animais, por exemplo, estão na mesma condição nossa, humana, de receber os benefícios espirituais, de receber, por exemplo, né, ajuda espiritual dentro de uma casa espírita. Qual é a dificuldade em entender isso? Qual é a dificuldade em aceitar que nós estamos caminhando juntos? Que nós começamos como um átomo primitivo, atingiremos a angelitude, como os nossos irmãos animais hoje estão na fase de animalidade e atingirão a fase humana. Então, se nós estamos caminhando juntos, não faz o menor sentido nós fazemos distinções de quem vai receber, de quem não vai receber ajuda. Todos são filhos de Deus, todos merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito. Não é à toa que Kardec deixou essa questão aqui no Livro dos Espíritos para a gente. Uma passagem bíblica que eu acho muito bacana, muito interessante para colocarmos aqui na reflexão sobre os animais, inclusive até essa imagem que eu separei de Jesus, ele é até proposital em relação a esse trecho da Bíblia, do Evangelho de Marcos. Deixar vir a mim os pequeninos, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, Jesus as abençoou, impondo-lhes as mãos. Duas observações aqui nesse trecho. Primeiro que é claro que Jesus aqui está se referindo, né, nessa parábola, sobre as crianças humanas. Em nenhum momento aqui ele deixa claro, né, ou pelo menos faz menção aos animais. Mas nós sabemos, pelos nossos estudos, em relação aos nossos irmãos menores, que os animaizinhos hoje eles são como crianças espirituais para a gente. Hoje um cachorro, um gato, né, mesmo um filhotinho, até mesmo numa fase adulta, ele já está mais, isso é a ciência que diz, não sou eu, ele já está mais ou menos no mesmo patamar de uma criança de 5, 6, até 10 anos de idade, em termos de consciência, em termos de inteligência. Então isso é importante a gente ter em mente, que os animaizinhos, nossos cãezinhos, nossos gatinhos, aqueles que convivem conosco mais de perto, eles são crianças espirituais. E se Jesus refere-se aqui que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a uma criança, no sentido da pureza, no sentido da não maldade, né, que as crianças têm enquanto estão na fase da infância, nós podemos também dizer que o reino de Deus também é para os animais. Aliás, o Papa Francisco, recentemente, né, colocou essa condição, colocou essa afirmação, que o reino de Deus também é para os animais. E nós espíritas ainda temos dificuldade em entender isso. E olha que informações não faltam. André Luiz, por exemplo, nos deixou na coleção A Vida no Mundo Espiritual informações valiosíssimas de que há animais no plano espiritual, né, nas suas andanças, nas suas observações. Ele viu ali cachorros, viu cavalos, viu mulas, muitos desses animais ajudando, inclusive, os mensageiros, né, que a gente tem até o filme já, os mensageiros, aqueles que estão lá ajudando no resgate a irmãos que estão em situações mais difíceis no plano espiritual. O André Luiz percebeu a presença de animais ajudando, inclusive, esses mensageiros. Então, a gente percebe que ainda no nosso meio espírita nós temos dificuldades em entender que os animais têm um papel fundamental nas nossas vidas, aqui encarnados e no plano espiritual também. E, sendo eles como crianças espirituais, aí a segunda observação que está aqui no texto. Jesus, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Ou seja, Jesus estava ali, nada mais, nada menos que aplicando um passe nas crianças que estavam ali ao seu redor, nas crianças em que estavam ali com ele, no momento em que ele disse essa passagem bíblica. Então, se Jesus estava impondo as mãos em crianças humanas, não seria nenhum absurdo pensar que Jesus também pudesse estar aplicando um passe em algum animalzinho. Por que não? Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. E Jesus, como nosso irmão maior, não deixaria os animais privados desses benefícios espirituais. Então Jesus, nosso grande guia e modelo, nosso mestre, nosso irmão maior, ele abençoa todos nós, humanos, em fase já adulta, as crianças em que ele deixa aí a simbologia, né, da pureza, e também os animaizinhos. Não consigo imaginar Jesus se negando a dar um passe no animalzinho. Não consigo imaginar Jesus dizendo que os animais não são dignos ou não merecem receber os benefícios do nosso Pai Celestial. Então, volto a
a afirmação. Por que alguns coleguinhas espíritas ainda insistem nessa questão? Ainda insistem em negar o amor de Deus para essas criaturas pequeninas, para essas criaturas inocentes. É o nosso papel, nós do Grupo Irmãos Animais, nós do Jefa Sorocaba, trazemos esses esclarecimentos a todos que estão assistindo e que vocês que estão assistindo repassem esse conhecimento adiante. Que vocês tenham a plena consciência e a tranquilidade necessária em saber que ao levar um animalzinho para receber um passe no centro espírita, ao mandar as informações para um tratamento à distância, como é o caso aqui do Grupo Irmãos Animais, todos serão beneficiados. Porque Deus ampara a todos nós, humanos e animais. Falei do André Luiz, separei aqui um trechinho também da obra Missionários da Luz, que eu acho uma das... Depois do Nosso Lar, acho o livro mais fantástico, né, do André Luiz, vale a pena. Né? Aliás, preciso reler esse livro que faz tempo que eu não leio. Olha só o que ele conta aqui pra gente no capítulo 4, chamado Vampirismo. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Os homens devem utilizar-se dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Vejam só a recomendação de André Luiz. Lembrando que André Luiz escreveu seus livros, né, a maioria dos seus livros, pelas mãos do nosso querido irmão Chico Xavier. Será que algum companheiro espírita questiona a idoneidade de Chico Xavier? Aliás, o próprio Chico Xavier também dava o exemplo, amparando seus animaizinhos, aplicando passe em seus animaizinhos também, mostrando e exemplificando que eles estão caminhando lado a lado com a gente. Quer exemplo maior do que o Chico Xavier? De bondade, de amor ao próximo, e esse próximo inclui também os animais? Ou alguém questiona aquilo que Chico Xavier fez? Porque eu pelo menos já ouvi, imagino que a Ivani também, muitos companheiros, muitos coleguinhas espíritas, para algumas coisas André Luiz serve, para outras, veja bem, não é bem assim, não tem aquela passagem sim, sim, não, não, ou vale ou não vale. Se quiserem descartar a imensa coleção, a imensa obra de Chico Xavier, tudo bem, é um direito de cada um, mas acho que ninguém em sã consciência descartaria todo o legado que Chico Xavier nos deixou, de obras mediúnicas, de conhecimentos fantásticos vindo por espíritos que trouxeram para nós tantos ensinamentos, como o seu próprio mentor espiritual Emmanuel e André Luiz, que inclusive foi apresentado ao Chico Xavier pelo Emmanuel. Então não tem cabimento nós questionarmos a idoneidade de Chico Xavier hoje, depois de todo o seu legado, depois de tudo aquilo que ele nos deixou como obra no meio espírita. E André Luiz nos deixa aqui essa lição de que é nosso dever amparar os nossos irmãos inferiores, os nossos irmãozinhos animais. Falei de Emmanuel, olha só, livro Alvorada do Reino, um livro pouco conhecido, né, entre nós espíritas, mas que tem muitas informações interessantes ali. E, claro, Emmanuel também fala sobre os animais. No capítulo Na Senda da Ascensão, nos diz Emmanuel: para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina. E para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Essa relação que nós temos com os animais, até nessa foto aqui, ela é muito significativa, porque os cães e gatos, a gente hoje tem uma relação, né? Imagino que ninguém em sã consciência possa duvidar de que hoje existe um elo muito forte entre nós, humanos, e cães e gatos. Fazem parte das nossas vidas. Né? Eu tenho aqui 3 cachorras, 2 cachorras, um cachorro e um gato. São meus filhos. São meus filhos de 4 patas. Mas não nasceu de você, mas veio para mim. Então, se for assim, quem tem um filho humano adotado também não pode chamar de filho. Porque eu já ouvi alguns companheiros espíritas também levantando essa questão. Animal a gente não pode chamar de filho. Por que não? Não são nossos irmãozinhos menores? Não são nossos companheirinhos de jornada?
Não vejo problema, mas tudo bem, respeito quem pensa ao contrário. Mas são nossos companheiros de jornada, são nossos filhos de quatro patas. Então essa relação ela é muito produtiva, ela é muito saudável, muito salutar. Mas e a relação que nós temos aqui com os outros seres? Por exemplo, os bovinos, que está aqui na foto. Não é uma relação assim tão divina, tão evoluída. Nós ainda não conseguimos, ou boa parte de nós humanos, ainda vemos esses animais como alimentação. Nós ainda encaramos eles não como irmãos de jornada, mas como seres que foram colocados aqui para nos servir. Seja um bovino, seja um suíno, seja as galinhas, os frangos, né? Os peixes. Peixe não, também é animal. Peixe não dá em árvore, peixe também é um ser vivo. Então a gente precisa reavaliar ou repensar as nossas relações em relação a essa passagem que Emmanuel nos traz. Recordemos essa relação que nos liga entre nós aqui encarnados, humanos, com os nossos anjos de guarda, com os nossos espíritos amigos que representam a providência divina, para que nós possamos representar para os animais a divina bondade. Porque nós somos os seres mais evoluídos da criação. Nós atingimos um patamar evolutivo acima dos animais. Mas nós estamos sendo para eles como os nossos anjos são para nós? Qual é o tipo de relação que nós temos? E aqui, volto a frisar, com os cães e gatos temos uma relação magnífica, uma relação talvez muito próxima dessa entre os anjos e nós humanos. Mas os outros animais, infelizmente, ainda não é uma relação assim tão divina, uma relação ainda tão evoluída. Nós temos muito que aprender, nós temos muito que crescer para que esse pensamento de Emmanuel realmente se faça uma verdade na nossa sociedade. Ainda temos alguns passos aí a caminhar. Bom, nós falamos tanto, né, em evolução, né, falamos tanto, né, que a Terra, né, está em evolução. E olha só o exemplo do planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído, segundo Allan Kardec na Revista Espírita de 1858. Os animais que povoam o planeta Júpiter se aperfeiçoaram conosco e com a nossa ajuda, ou seja, com os habitantes de Júpiter, com a humanidade de Júpiter, se nós podemos dizer assim. Os animais em Júpiter agrupam-se ao redor das famílias e ali há todo um cortejo de animais devotados. Em Júpiter, essa realidade que Emmanuel nos traz, ela já se faz presente. Já é uma realidade em Júpiter. Já é um fato em Júpiter, na sociedade desse planeta mais evoluído. E nós temos que nos espelhar na evolução de Júpiter para fazermos algo semelhante aqui na Terra. Ou a gente vai ficar sentado esperando que por um passe de mágica a Terra se transforme num mundo de regeneração. Não vai passar por nenhum esforço nosso. Nós não temos que fazer absolutamente nada para que a Terra se transforme num mundo de regeneração. Para que isso ocorra, precisamos fazer a nossa parte. E o que nós temos que fazer? Várias coisas. Tem muita coisa para a gente evoluir, para a gente crescer. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, na relação que nós temos com os nossos animais. Com os animais que não chamamos, por exemplo, de filhos de quatro patas. Para que um dia a Terra também alcance esse mesmo patamar de Júpiter. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Talvez não agora, nessa encarnação que nós estamos aqui. Talvez isso demore um pouquinho mais. Mas um dia isso vai acontecer. Eu tenho muita fé de que um dia a gente vai conseguir realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus e fazer essa realidade aqui na Terra também. Tenho certeza disso, mas vai depender dos nossos esforços. Emmanuel, no livro O Consolador, eu gosto muito dessa linha de raciocínio aqui do Emmanuel, está lá na questão 79 do livro O Consolador. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo, divindade. Olha só, lembra aquela espiral que eu coloquei lá no começo da nossa conversa? Ela está sintetizada aqui, ó, nessas 5 primeiras frases aqui do livro O Consolador, da questão 79. Busquemos então reconhecer a infinidade de laços que nos unem e ergamos em nosso íntimo
o santuário eterno da fraternidade universal. Nós precisamos pôr em prática, né? A gente precisa fazer essa roda girar. A gente precisa realmente, um dia, poder dizer que hoje, agora nós alcançamos a angelitude. Porque as fases anteriores nós já passamos. Ah, eu já fui um mineral? Sim. Já fui um vegetal? Sim, também. Já fui um animal? Animal? Sim. Ou alguém está questionando isso? O Livro dos Espíritos está nos dizendo e Emmanuel também. Ah, mas em que momento da nossa história? Não importa a gente querer saber quando a gente passou por essas fases. Foram milhões e bilhões de encarnações anteriores. A gente não lembra nem da última encarnação como humano. Aliás, graças a Deus que a gente não lembra. Porque imagine se a gente lembrasse. Imagine se nós soubéssemos o que nós já fizemos. Imagine se nós soubéssemos por que estamos aqui agora. Porque na nossa encarnação anterior a gente não fez a parte que nos cabia. Então não importa a gente querer saber esses detalhes. Importa saber que nós estamos numa espiral evolutiva. Que nós já passamos por outras fases e um dia atingiremos a fase de angelitude. Então a gente precisa buscar forças para realmente conseguir passar por essas etapas. E, nesse meio tempo, ajudar os nossos irmãos menores. Ajudar os nossos animaizinhos que estão evoluindo com a gente. Estão caminhando com a gente. Eles estão ali, num patamar anterior ao nosso. Um dia eles irão chegar no nosso patamar aqui. Imagina se eles chegam primeiro na nossa fase, como eu falei anteriormente, se eles chegam primeiro na fase de humanidade e a gente chega ali lado a lado. Seria interessante essa possibilidade. Que, repito, eu não tenho a resposta. Eu não sei dizer se atingiremos primeiro a angelitude ou os animais a humanidade. Independente disso, o que importa a gente saber é que estamos caminhando todos juntos. E Marcel Benedetti, nosso querido irmão, nosso inspirador, né, dos nossos trabalhos, do grupo Irmãos Animais, obviamente, e do nosso trabalho também aqui do Jefa Sorocaba, nos diz ele que são os animais, os pequeninos, que nos aguardam amparo e luz, direcionamento, confiança, amor. Antes, objetos aos nossos olhos. Agora, nos figuram como irmãos mais novos, que precisam do nosso carinho e da nossa educação. É assim que nós temos que encarar os nossos irmãos animais, como irmãos mais novos na evolução, como aquele irmão que a gente pega na mão e caminha junto. Eu sei que às vezes a relação entre... Eu não tenho irmãos, eu não tenho tanta propriedade assim para falar sobre o relacionamento entre irmãos. Infelizmente, eu não tenho essa condição. Mas o que eu posso dizer, né, a respeito da nossa relação com os outros seres, inclusive com os humanos, é que nós estamos caminhando e nós precisamos nos ajudar. Precisamos ajudar-nos uns aos outros. E obviamente que se temos sob a nossa tutela irmãos mais novos, no sentido evolutivo, se temos sob a nossa tutela companheiros de jornada que precisam do nosso amparo e do nosso carinho, então é nosso dever fazer a parte que nos cabe. Porque é isso que Deus, nosso Pai, é isso que Jesus, o nosso Divino Mestre e Salvador, espera de nós. Que façamos a parte que nos cabe na posição em que nós nos encontramos hoje, evolutivamente falando. Nós precisamos, para ontem, fazer essa parte. Enquanto a gente não fizer, enquanto a gente insistir em fechar os olhos e dizer que é só um animal, é só um cachorro, é só um gato, a gente vai estar patinando muito ainda. A gente ainda vai estar de encarnação em encarnação passando aí por essas etapas que a gente precisa passar. Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Espero que de alguma forma todos que estão assistindo agora, no momento que a palestra está indo ao ar, em algum outro momento em que assistirem, possam refletir sobre tudo isso que falamos aqui hoje, aqui aos livros que foram citados nessa palestra. Quem quiser outros conhecimentos, né, outras informações, né, é só consultar essas obras aí, obras valiosíssimas, né, do meio espírita, que tenho certeza que trarão muitas informações para todos vocês. Então que a gente reflita sobre
a nossa relação com os nossos irmãos menores, que a gente reflita sobre tudo aquilo que estamos fazendo aqui agora e tudo aquilo que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Essa era a mensagem então para a noite de hoje. Vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que estiveram mais uma vez aqui abençoando e iluminando esse trabalho, abençoando e iluminando a todos aqueles que nos assistiram, que ainda vão assistir essa palestra. Que possamos, Senhor, como diz a oração de São Francisco, sermos instrumentos da paz de Deus, aonde quer que a gente esteja. Que possamos, Senhor, ser para os animais como os nossos anjos de guarda são para nós, protetores, irmãos mais velhos que amparam os irmãos mais novos. Que possamos, Senhor, fazer aquilo que se espera de cada um de nós, amparar e auxiliar nossos irmãozinhos menores. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e mais esta palestra online. Ivani, um beijo para você, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, abençoando esse trabalho magnífico do Grupo Irmãos Animais. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.